Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero te apresentar uma máquina talvez diferente. Talvez uma máquina que não está acostumada a ser usada no meio do martelinho. Uma máquina que eu não tenho visto, por exemplo, os colegas usar e pouco usada. E quando partimos para esse método, sempre jogamos para carroceria, para oficina, né, em si. E passando esse problema para frente, por quê? Porque a gente, né, não temos às vezes o conhecimento exato para usar isso, e também não é o nosso papel muitas vezes fazer funilaria. Mas existe um método, existe uma ferramenta, né, que eu uso aqui, talvez no Brasil seja um pouco mais complicada de obtê-la, mas que ajuda muito e faz muita diferença se você tiver a oportunidade, a possibilidade de usá-la dentro da oficina e já entregar o carro praticamente pronto para o preparador quando é um carro que é para pintura, né? Então, quando a Hotbox já não soluciona, que eu gosto muito dela, me ajuda a travar muito amassado, tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. Quando a máquina de choque não dá conta também, por quê? Porque muitas vezes você pegou uma coluna e a máquina de choque ali não vai fazer diferença, porque você precisa puxar aquele amassado onde descascou a tinta, ou numa quina em algum lugar, né? Tanto lateral, traseira às vezes, ou na parte de cima de uma porta, que você não consegue travar o amassado por cima usando essa máquina. Entra essa máquina aqui. Você conhecia ela? Já viu alguém trabalhando com ela? É uma Spotter. Ó, prática, cabe em qualquer case, cabe em qualquer lugar. É uma máquina Spotter muito fácil. Santiago, não sou funileiro. Tudo bem, mas isso aqui te ajuda a você fazer um trabalho e assim, é muito tranquilo de trabalhar com ela. Eu vou estar mostrando para vocês agora. E é uma máquina que te evita de você ter que, se você está acostumado ou já teve a oportunidade ou tem experiência, você já foi funileiro antes de começar no martelinho, você sabe que trabalhar com uma spotter tem que trazer aquela máquina para o lado, aqueles cabos grosso, pesado, é um pouquinho chato de trabalhar, né? Precisa estar lixando outras partes para fazer terra. Então essa aqui você evita esse monte de complicações e entregar um carro já alinhado, né? Mesmo que precise de spotter, utilizando esse maquinário aqui, eleva a tua percepção de valor frente à oficina, né? Ou frente a diante daquela empresa que você está prestando serviço, porque você já entregou praticamente o carro para o preparador, para quem vai fazer a preparação para a pintura, praticamente zerado para ele, ele vai ter pouco trabalho. E eu tenho certeza que no futuro essa empresa sempre vai preferir trabalhar com você porque você soluciona o problema e não passa o problema adiante. Então eu vou estar mostrando para vocês essa máquina aqui, tá bom? Então pessoal, a máquina é essa, ó, é uma máquina italiana, made in Itália, tá? Ela é dessa marca, Telwin 2800A, tá? Então a fabricante é essa aqui, ó. Qual que é a função dessa máquina aqui? Ela vem para ser uma spotter. Sei que no Brasil é um pouco complicado, talvez, né, de obtê-la, mas ela tem uma particularidade que você não precisa andar carregando aquele monte de fio, né, e aquela máquina grande e difícil de manobrar ela, né, de manejar ela, de utilizar. Então, assim, qual que é a função dela? Ó? Ela encosta na lata e esse pequeno pedacinho aqui, ela vai fazer terra e vai estar grudando e puxando a lata. Eu vou trabalhar diretamente aí na lata para vocês verem como que é o funcionamento dela, tá? Liga aqui. Ligou. Tá ligado? A gente vai ver o quanto ela tem de bateria e aqui a potência. Em 3, 4, 5. Em 3 já tá muito bom. 2 já tá bom, mas 3 tá excelente. Não precisa mais que isso, tá bom? Vamos direto para lá, tá lá para ver como é que ela funciona. Supondo que seja uma coluna que você não tem mais acesso, né? Aquele cantinho, aí trincou e a gente não consegue levantar.
e você quer adiantar esse serviço realmente e fazer algo de maneira diferenciada e a cola já não puxa mais, ou numa quina, num canto, aqui numa quina às vezes esticou, descascou a tinta, numa lateral traseira que pegou numa quininha, você já não consegue mais com hotbox, não consegue mais com máquina de choque. Aí entra ela. Aí onde ela entra. O que eu vou fazer? O que a gente vai estar fazendo? Vamos estar primeiro, né? Abrir muito rápido. Você tirou a tinta, ela já tá ligada. Ó, eu vou deixar no 3 a bateria. Lembrando, carrega com um carregador de celular, tá bom? Ó, ela vai encostar e olhem o pedacinho aqui que faz terra, praticamente 1 centímetro. Eu até lixei demais aqui, mas o pedaço é menos da metade que isso aqui. Ó, isso aqui vai encostar na lata. Pronto. Fez já a conexão. Olha aqui, já ficou. Ó. Girou, quebrou o pontinho de solda. Ah, de novo, aquele cantinho ali que eu não conseguia levantar. Ó, lá veio, encostou, fez terra, fez contato. Colou. Pronto. Ó. E você levantou um amassado muito rápido, ó. O quanto valorizaria o seu trabalho dentro de uma oficina, você já entregando, por exemplo, uma coluna ou qualquer parte que descascou, já com o problema resolvido. Então, eu sempre procurei ser o técnico que resolve o problema e não que passa o problema para frente. Às vezes oficinas não se importam, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Eles fazem esse trabalho, né? Mas se você já conseguir entregar esse nível de excelência num trabalho, mesmo sendo para pintura, eu tenho certeza que a sua valorização, a sua percepção de valor da oficina ou da empresa em relação a você, ela vai para as alturas, né? Então eu sei que às vezes é uma máquina complicada, difícil de chegar talvez no Brasil, ou um pouco cara, mas se você tiver um dia a oportunidade, a possibilidade de tê-la, é uma máquina que cabe em qualquer case, pequena, prática, tá? Não é pesada, é muito manobrável. Você pode ver aqui, ó, encostou 1 centímetro você precisa, ó, para poder dar a conexão aqui, ó. Colou, pronto. Ó, encostou 1 centímetro aqui, ó. Pronto. Levantou aquele amassado que você não conseguia. Ah, é necessário, Santiago? Não, não estamos dizendo que seja necessário, que você é obrigado a ter. Mas se você já conseguir solucionar, ser aquele técnico que chega e resolve o problema, tenho certeza que você vai ter mais possibilidades e oportunidades que às vezes quem não resolve alguns problemas e passa eles para frente, tá bom? Então é uma máquina que quase não se vê no nosso meio, mas que ela é muito útil. Tá bom, pessoal? Ah, se eu não tenho como comprar e não quero ter, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas, como digo, eu sempre tentei ser e procurar técnicas e aprender sobre aquilo que vai me ajudar a eu ser diferente dentro da profissão e ser aquele que soluciona e não que passa o problema para frente. Tá bom, pessoal? Hoje era a apresentação dessa máquina. Não é uma arma, é uma simples spot. E era isso por hoje. E não se esqueçam que aqui aprendemos todos juntos, tá bom?